O nome do Senhor. Esse momento tão importante, como eu falei ontem, 88 anos, que o Senhor abriu essa agência aqui. E uma realidade muito grande acontece: a porta que Deus abre, ninguém fecha. E essa porta vai estar aberta até o dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja. Amém? Eu louvo a Deus por isso e agradeço mais uma vez, pastor Anderson, pelo carinho, pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui mais uma vez. É muito bom estar com os irmãos, amém? E ontem eu preguei sobre uma viagem, né? Caminho de Emaús, voltando para Jerusalém. E aprove Deus que eu falar sobre uma outra viagem nessa noite. Eu te convido para abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 6, do verso 45 ao verso 56. Evangelho de Marcos, capítulo 6, do verso 45 ao verso 46. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Despedindo, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar. Obrigado, querido. E Jesus se achava sozinho em terra. E ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e estava já a ponto de passar por eles, quando viram andando sobre o mar e pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos tinham visto e ficam aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. Seus corações estavam endurecidos. Depois de atravessar o mar, chegaram a Genezaré, e ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Ele percorria toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E onde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças, suplicavam-lhe que pudesse pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos que nele tocavam eram curados. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Deus e Pai que está no céu, nós te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos concede estarmos na tua casa. Ó Pai, como é gostoso sentir a tua presença. Como é gostoso, ó Pai, sentir o teu toque. Como é gostoso, ó Pai, sentir a tua Shekinah no nosso meio. Ó Deus, nessa noite eu venho te pedir humildemente, ó Deus, usa-me como uma ferramenta nas tuas mãos. Que eu não venha dizer nada de mim mesmo, mas que o teu Espírito Santo, Pai, possa trazer um recado para nós. Ó Pai, continua trabalhando na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu confesso, de novo. Isso é estratégia. Se tiver alguém cochilando para acordar. Eu confesso, irmãos, que por mim, eu teria ido embora depois dessa apresentação aqui. Porque eu fui tão tocado pelo Espírito Santo no louvor e nessa apresentação, que por mim já estava bom demais, eu já estava em êxtase. E eu tenho certeza que Deus tocou o seu coração. Eu tenho certeza que Deus já trabalhou poderosamente na sua vida. E eu quero simplesmente meditar um pouco nessa palavra. E o título que eu dei para essa mensagem é Mudança de Rota. E durante a mensagem você vai entender essa mudança de rota aí. Nós às vezes saímos para viajar para algum lugar que a gente não conhece. Hoje a gente tem a facilidade do GPS, a gente coloca ali. Eu lembro quando eu viajava aqueles mapas e ficava, tinha que parar na estrada às vezes para analisar o mapa. A minha esposa vai brincar comigo depois, mas eu vou contar uma história aqui. Eu fui para Belo Horizonte, casamento do pastor Rubinho. E o casamento acabou tarde, saindo de lá, eu peguei o mapa, coloquei na mão dela e falei assim: você vai me dizendo para onde eu vou entrar aqui, para eu sair daqui, não conhecia muito bem Belo Horizonte. E ela estava assim, ó,
vai chegar uma entrada à esquerda e você entra. A gente rodando a Avenida do Contorno. E quando eu vi, ela falou assim, passou. Eu falei assim, mas não tem nenhuma entrada à esquerda. Eu dei umas 3 voltas na Avenida do Contorno, eu já não aguentava mais. Madrugada, tinha que chegar em Mar de Espanha, ela ia trabalhar na eleição no outro dia. Aí eu parei o carro, na hora que eu peguei o mapa, eu falei assim, amor, vira o mapa, ele está de cabeça para baixo. Aí a gente conseguiu sair de lá e chegar em casa. E a gente hoje, muitas das vezes, usando o GPS, chega um determinado momento, ele começa assim, recalculando rota. A gente fica apavorado. Às vezes de madrugada, num lugar estranho, ele começa a rodar e recalculando rota, ele não acha a rota de jeito nenhum. Mas eu quero dizer para você que quando Deus recalcula a nossa rota, é a melhor coisa que acontece na nossa vida. E muitas das vezes na nossa vida nós somos surpreendidos por uma mudança de rota. Uma mudança repentina, às vezes uma mudança brusca. E que talvez você fique assim, mas eu não estou entendendo, o caminho que eu tinha traçado é esse, eu tinha projetado sair daqui, passar por esse caminho. E quando você vê aquela rota sendo mudada, você fica às vezes meio apavorado. A gente às vezes é assim, né? A gente é um pouco metódico. É assim, desse jeito, já planejei tudo. Às vezes vai viajar, faz aquele planejamento todinho, para que tudo ocorra do jeito que nós pensamos que é a melhor trajeto, a melhor maneira. Mas na nossa vida, na caminhada da nossa vida, o melhor trajeto é a rota que Deus traça para nós. Talvez eu sei o caminho que eu vou pegar aqui, mas Deus ele está preparado, está nos livrando dos perigos. Isso é todos os momentos. Momentos mais simples. Hoje mesmo, a gente saiu tarde lá da igreja. Já era 12h30 para a gente chegar em casa, descansar. Porque daqui a pouquinho, deu 6 horas. Eu estou chegando em casa, de repente eu só vi um vulto preto passando na minha frente assim. A mulher com o carro passou, tirando fininho no nosso carro e caiu no buraco. Parei o carro, fui lá, falei assim, a Maria olhou para mim e falou assim, e o horário para a gente chegar no culto? Eu falei assim, mas não vamos chegar. Aí a gente desceu lá, graças a Deus. Ela derrubou uns 6 ou 7 moeirões de cerca, mas o carro parou exatamente em frente a uma pedra, que se ela batesse ali, ela ia capotar e ia acabar, talvez nenhuma daquela família estaria no carro. Eu pude descer lá, ajudar a tirar o carro de lá, voltar com ele para a estrada. Talvez, se eu tivesse, é questão de segundos, o carro passou na minha frente, se eu tivesse 2 segundos adiantado, talvez eu nem estaria aqui nessa noite. Mas eu creio que Deus ele segurou um pouquinho meu pé. Primeiro, para que eu passasse exatamente naquele horário, para que aquela família tivesse a oportunidade de ser socorrida por mim, porque ninguém ia ver eles lá embaixo. Eu só vi porque eu vi caindo. E segundo, para eu não estar exatamente na direção daquilo. Então, querido, na nossa vida nós precisamos, quando nós estamos na estrada, no caminho da nossa vida, confiar que nós temos um Deus que conduz a nossa vida. Nós precisamos colocar a nossa vida diante dele e falar, Senhor, o trajeto é seu. Nesse texto, tenho certeza que vocês já ouviram várias mensagens nesse texto, eu mesmo já preguei várias vezes, várias mensagens diferentes. Deus vai dando entendimento, vai abrindo, porque a palavra de Deus ela se renova a cada dia. E muitas vezes eu preguei nesse texto e não tinha percebido um detalhe crucial, uma mudança de rota nesse texto. Jesus manda os discípulos entrar no barco, no verso 45, e irem para Betsaida. Eles entram naquele barco com destino Betsaida. E no meio daquele caminho há uma tempestade. E aquele barco fica ali meio que perdido naquela tempestade. A gente conhece a história, Jesus vem andando sobre as águas, ele estava orando, e ele sai de lá, vem andando sobre as águas, acalma a tempestade. E quando você vai ver no verso 53, o barco ancorou em Genezaré. Será que Jesus errou a rota ali? Ele falou, gente, nós vamos para Betsaida. Mas você acaba chegando em Genezaré. Era simplesmente um traçado reto. Da onde eles estavam até Betsaida era simples, uma viagem em linha reta naquele barquinho. Mas aquela tempestade sacudiu toda a história. E eles acabaram indo para Genezaré.
Querido, as tempestades que muitas das vezes nos atingem na nossa vida, porque Deus está recalculando a nossa rota. Talvez nós estamos aqui hoje comemorando esses 88 anos dessa igreja. E talvez você está com o coração assim, puxa vida, mas muitas coisas que aconteceram podiam ter sido diferentes. Eu quero dizer para você que não podiam. Deus, através das tempestades, das dificuldades, Ele estava traçando a rota para que nós possamos chegar onde Deus tem preparado para nós. Para que nós possamos viver o que Ele tem preparado para nós. Muitas das vezes nós projetamos a nossa vida. Muitas das vezes nós traçamos toda a caminhada da nossa vida, da nossa família. E as tempestades vêm e mudam completamente o rumo do nosso barquinho. Às vezes é uma enfermidade, é um problema, é uma dificuldade. A nossa vida é mudada drasticamente. E a gente, muitas das vezes, a gente não consegue entender. Quando o GPS começa a girar e falar recalculando rota, a primeira iniciativa, pelo menos a minha, é ficar estressado, é ficar nervoso. Mas por que essa porcaria não funciona? Mas na nossa vida, quando isso acontece, é Deus nos direcionando para onde Ele quer nos levar. Querido, muitas das vezes nós saímos de casa e oramos, Senhor, nos leve. Senhor, nós estamos indo para o culto hoje, nos abençoe nesse culto. Senhor, nós estamos indo para a Tua presença, fala conosco. E às vezes nós não entendemos o que acontece nesse meio tempo, mas esse meio tempo é Deus trabalhando. Querido, quando você acordou hoje, Deus estava trabalhando no seu coração para essa noite ser bênção na sua vida. Quando eu acordei hoje, Deus já estava me preparando. O que Ele tinha para fazer, o que Ele tem para fazer na minha vida. Então, querido, mudança de rota. Talvez você seja aquela pessoa assim, que tudo tem que ser do seu jeito. Existem pessoas que têm essa questão, né? É de temperamento, tem que ser assim, assim, assim. É difícil muitas das vezes. Mas eu quero dizer para você que independente do seu temperamento, você precisa aceitar que Deus está no controle da sua vida. É uma briga que não tem como ganhar. Não adianta eu ficar teimando, não, eu quero para esse lado. Eu fico achando interessante, esse texto ele me chama muita atenção. O verso 45, ele tem algo muito importante, diz assim: logo em seguida Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré, o verso 53, e ali amarraram o barco. Como eu disse, o caminho era Betsaida. Mas Jesus, quando Ele manda eles irem para Betsaida, Ele sabia que eles iam chegar em Genezaré. Jesus não errou a rota. Mas os discípulos saíram com a mentalidade, Betsaida. E Jesus precisou daquela tempestade para poder recalcular aquela rota. Eles saíram de Decápolis, da região de Gadara. Aquela viagem que eu disse que seria uma linha reta. E agora eles ancoram à esquerda. A margem esquerda. O barco atraca em Genezaré. E por quê? Porque Deus tinha um projeto para aquele local. O que Jesus precisava fazer, o que ia acontecer era ali. E talvez você perguntando o que fez os discípulos errarem tanto. Uma rota tão fácil. A tempestade. A grande maioria deles eram pescadores. Conheciam aqueles lagos, aqueles mares. Sabiam exatamente como navegar, como ir para onde eles quisessem. Mas o negócio é que muitas das vezes nós achamos que nós sabemos administrar a nossa vida, que nós sabemos administrar a nossa caminhada, seja ela na família, na igreja, ou em qualquer situação. Mas eu quero dizer para você que nós precisamos entender, nós precisamos depositar a nossa vida nas mãos do Senhor. Falar, Senhor, nos leva para onde o Senhor quer, para o centro da tua vontade. Eu costumo brincar que eu quero andar de carona, entrar, sentar no banco de trás e falar assim: Jesus, leva. Me leva. Porque todas as vezes que eu traço, a rota dá errado. Todas as vezes que eu escolho um caminho, não é bem. As minhas escolhas geralmente não são as melhores, porque o Senhor tem o melhor para mim e para a sua vida. O Senhor sabe o que eu necessito, o Senhor sabe aonde Ele quer me levar, e Ele sabe o que Ele quer fazer na minha vida, Ele sabe o que Ele quer fazer na sua vida.
Então a nossa rota tem que ser traçada pelo Senhor todos os dias. E muitas das vezes nós precisamos chegar diante do Senhor, pedir Ele para consertar alguma coisa que está errada na nossa vida, na nossa caminhada. Por quê? Porque nós escolhemos andar na rota que a gente queria, a gente insistiu nela. E quando dá errado lá na frente, eu tenho que voltar para o Senhor. E se o Senhor fosse como nós, Ele ia falar assim: meu filho, eu não falei nada para você ir para esse lugar. Quando você saiu para ele, você nem me perguntou se era para eu ir para ele. E agora você vem querer que eu arrume. A nossa vida muitas das vezes é assim. Nós precisamos que o Senhor nos direcione, que Ele nos conduza. Depois que nós já fizemos o caminho errado. Depois que nós já caminhamos na direção que não era para caminharmos. Mas eu quero chamar a atenção sua nessa noite. Aqueles discípulos erraram completamente aquela rota tão simples. E nós muitas das vezes erramos coisas simples da nossa vida. Na nossa vida em comunhão com a igreja, em comunidade, na nossa família, no nosso trabalho, nas nossas escolhas. Mas muitas das vezes, a única coisa que a gente precisa é colocar o joelho no chão e falar: Senhor, o que o Senhor quer da minha vida hoje? Senhor, o que o Senhor tem para mim? Qual o caminho a seguir? O que o Senhor quer que me leve? Mas às vezes Deus precisa mandar uma tempestadezinha, dar uma sacudida na gente. No verso 48, ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Essa tempestade muda a rota do barco. Eu fico imaginando uma tempestade no meio do mar. Eu nunca passei por isso, nem quero passar. Mas às vezes no mar da vida nós somos levados a passar por essas tempestades. Às vezes por teimosia nossa, a gente escolhe o caminho mais difícil. A gente escolhe a trajetória mais difícil. Esse texto tem várias curiosidades. E uma delas, que me chama muita atenção, e que às vezes passa desapercebido, é que Jesus precisou insistir com eles para entrar no barco. Imagina só, todas as vezes que Jesus falava alguma coisa com os discípulos, eles obedeciam na mesma hora. Mas no verso 45 diz assim: logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco. Jesus precisou insistir, forçar. A tradução Almeida, constranger, na Almeida atualizada, compeliu. E a pergunta que fica: por que esses discípulos não queriam entrar naquele barco e ir? Por que aqueles discípulos não queriam seguir aquele direcionamento que Jesus deu para eles? Simples, talvez porque eles queriam ficar com Jesus. E Jesus falou assim: eu vou ficar e vocês vão. Talvez eles queriam ficar um pouco mais com Ele. Queriam continuar ouvindo os seus ensinamentos, sentindo a sua presença, sentindo o seu poder, sentindo o Senhor ali com eles. Talvez como bons conhecedores do mar, estivessem vendo algumas nuvens negras se levantando e falando assim: pegar o mar agora. Fico imaginando Pedro falando assim: ó, a gente pegar isso, a gente vai dar ruim, tem tempestade lá na frente. Olha só aquela nuvem que está se levantando lá. Talvez porque se eles contornassem esse lago a pé, eles chegariam mais rápido lá. Lá em Marcos 6, 32 e 33 diz assim: assim eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. O caminho a pé era mais rápido. Eu não sei o que levou os discípulos a brigarem com Jesus, a não quererem entrar naquele barco. Mas eu quero nessa noite entender que talvez fosse que eles estavam vendo realmente aquela tempestade se levantar. E às vezes Deus nos manda para o olho da tempestade. Às vezes a rota que Deus traçou para nós, ela passa pela tempestade. Porque, querido, as tempestades da vida não são para nos destruir, mas para nos moldar, para nos forjar, para nos deixar realmente fortes, para fazer a obra de Deus conforme Ele quer. É para nos colocar na sua rota, no direcionamento que Ele quer, do jeito que Ele quer, para onde Ele quer nos levar.
Se não fosse aquela tempestade, os discípulos sairiam de Decápolis e chegariam em Betsaida. A gente não conheceria aquele milagre maravilhoso de Jesus andando sobre as águas. A gente não teria essa história dele falando com o mar assim, quietinho. Vento. Tá bom. Mas o propósito era Genezaré. E por isso aquele barco tinha que rodar até chegar lá. E a pergunta é, por que Genezaré? Eu te chamo para ler comigo o verso 53 ao 55. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Diz assim a palavra de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. E ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E onde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças, suplicavam-lhe que pudesse pelo menos tocar na borda do seu manto. E todos que nele tocavam eram curados. Aquele povo reconheceu Jesus. E esse reconhecer, não é aquele reconhecer simplesmente quando a gente encontra uma pessoa que a gente conhece. Reconheço. Reconheceram o poderio de Jesus. Reconheceram quem é que estava ali. Reconheceram que quem tinha chegado ali era o Messias, o Redentor, o Salvador. Eles reconheceram quem estava ali, aquele homem que estava andando e fazendo milagres e mudando a situação de todo o povo. Não foi simplesmente um reconhecimento facial, como a gente tem hoje, mas foi o reconhecimento da autoridade de Jesus. Querido, eu preciso reconhecer na minha vida que o Senhor é a única autoridade sobre mim, que Ele é a autoridade da minha vida, e que eu preciso estar debaixo dessa autoridade todos os dias, e que eu não mando nada, que eu não sei nem direito quem eu sou e nem para onde eu estou indo. Ele está me conduzindo de acordo com a vontade dele. Só que muitas das vezes nós nos achamos senhor de si mesmo, donos da verdade. Muitas das vezes achamos que nós conhecemos o caminho, que nós conhecemos aquilo que nós planejamos, que nós traçamos. Mas, querido, a melhor coisa é estar no centro da vontade de Deus. Às vezes nós falamos assim, olha, isso eu não vou fazer de jeito nenhum. E Deus fala assim, é isso que você vai fazer. Eu quando fui, já falei isso várias vezes na igreja, quando eu fui convidado para ir para senador, foi um convite meio inusitado, minha esposa foi no médico, e o pastor Ivan estava lá e falou assim, pastor Zé está onde? Ela falou assim, está como auxiliar lá em Marcos Pano. Ele não quer assumir uma igreja, não? Ela falou assim, eu já tenho colocado isso no coração dele. E aí, ele falou assim, ó, tem uma igreja, senador Cortes. E quando ela chegou lá em casa e falou, eu falei assim, Maria, por que você não esperou eu falar primeiro onde que era? Aí eu falei assim, mas eu vou lá. Porque eu gosto dele, eu tenho respeito pelo pastor, eu vou lá pregar no culto. E cheguei lá no culto, acho que foi na quarta-feira, a primeira vez que a gente foi lá, né? Culto de quarta-feira. E na minha mente já estava tudo planejado que eu ia falar com o pastor Ivan depois. Já tinha desenhado tudo. Eu cheguei lá, tinha umas 5 pessoas na igreja. Nós cantamos, nós oramos, eu dei uma palavra. E eu saí de senador e fui participar mútuo. Sem falar uma palavra, porque quando eu sentei naquele banco, ainda era aqueles banquinhos de reguinha, aquilo estava incomodando a minha coluna. Quando eu sentei naquele banco, Deus falou assim, é aqui que você vai ficar. Eu olhei e falei assim, Deus, fala sério. Senhor, não é isso que eu estou projetando, Senhor. E eu fui quietinho. E quando eu parei na porta da minha garagem, eu olhei para minha esposa e falei assim, Deus falou alguma coisa com você? A expectativa que ela falasse ou que não era ali.
Ela falou assim, Deus falou que o nosso lugar é lá. Eu falei assim, não, deixa eu te... Espera aí. O que Deus falou com você? Que o nosso lugar é lá. E mais uma vez eu tracei uma rota. Eu falei assim, 2 anos. Projeto de 2 anos. Depois de 2 anos, a gente vai embora. Já tem 14. A minha rota hoje é não sair de lá. Mas pode ser que amanhã Deus fale assim, sai. Nós estamos debaixo da dependência dele. Nós traçamos rotas, nós temos projetos. E Deus ele faz umas pegadinhas com a gente. Eu assumi a igreja. Tomei posse. 2 semanas depois um irmão me ligou. Pastor, a gente quer que você venha para a nossa igreja. E era uma igreja que na minha mente era onde eu queria estar. Uma realidade totalmente diferente. Eu falei assim, irmão, agora não, talvez daqui 2 anos. Eu ainda continuava com o meu projeto. Talvez daqui 2 anos, agora não. Nós precisamos entender, queridos. Talvez você fale assim, mas isso aí é porque você é um pastor, é na vida pastoral, você se entregou para... Não, querido. Não é porque eu sou um pastor, porque eu sou servo de Deus. Talvez um projeto de emprego seu. E Deus está falando, isso não é para você ficar aí. Eu trabalhei numa empresa que eu ganhava muito dinheiro. E um dia, Deus começou a me incomodar que algumas coisas estavam erradas. E lá, éramos 3 servos de Deus que trabalhavam naquela empresa, num banco. E Deus começou a incomodar que aquilo que a gente estava fazendo não dava certo. E um dia nós sentamos para almoçar, nós 3. Nós começamos a falar assim, olha, a gente às vezes estava até enganando as pessoas, mas sem saber, agora a gente sabe. E agora? Ninguém tinha para onde ir. Os 3 chegando lá e falaram, vão pedir demissão hoje. Porque não dá para a gente continuar aqui, porque isso vai contra aquilo que a gente crê. E nós chegamos lá e conversamos com Jesus, não posso perder, são os 3 melhores funcionários que a gente tem aqui nessa área de vendas de seguro, de previdência. Se eu perder vocês aqui, então não dá para a gente. E querido, Deus abençoou infinitamente mais nós 3. Eu nunca ganhei tanto quanto eu ganhei lá. Mas eu nunca tive tão feliz quando eu aceitei fazer a vontade de Deus e sair de lá. Nós precisamos, querido, andar segundo a vontade de Deus. Seguir não os nossos princípios, não os nossos desejos, não as nossas vontades, mas seguir aquilo que Ele planejou para nós, como servos dEle, como cristãos. Talvez os discípulos estavam ali meio que perdidos com tudo aquilo. Talvez o que é mais seguro para mim, para Deus não é seguro. Não é o que Ele quer, talvez eu preciso passar pela tempestade. Como eu disse, a tempestade não é para te destruir, é para forjar o seu caráter. É para forjar a sua vida. Porque, querido, nós somos cidadãos do céu. E tem um texto da palavra de Deus que às vezes eu falo, gente, eu não entendo esse texto. Precisei brigar muito. Simples. Que o reino do céu ganha uma força. Eu ficava assim, gente, eu tenho que brigar com quem? Eu tenho que bater em quem para entrar no céu? Eu tenho que bater em mim mesmo. O reino dos céus ganha força porque eu tenho que brigar com a minha vontade, com a minha carne, com os meus desejos, com aquilo que eu quero fazer muitas das vezes. Como diz o apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, o que eu quero fazer, às vezes eu acabo não fazendo. É aquilo que eu abomino, eu acabo fazendo. A nossa vida é essa briga constante. E às vezes a gente até interpreta a palavra de Deus errado. Um dia eu preguei na igreja e falei assim, irmãos, falando sobre o apóstolo Paulo, que ele diz, se você não consegue olhar para Cristo, olha para mim. E eu preguei um domingo à noite na igreja e falei assim, irmãos, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz, mas é porque é o apóstolo Paulo. Como que eu vou dizer isso? Eu saí dali, Deus começou a falar comigo. Você tem que falar, olha para mim, você tem que ter uma vida de exemplo, você tem que viver o Evangelho. Com todas as suas falhas, com todos os seus erros, mas você precisa ser exemplo. Voltei no outro domingo e falei assim, irmão, deixa eu consertar a besteira que eu falei semana passada. Nós precisamos falar, nós precisamos ser a Bíblia que o mundo lá fora está lendo.
a nossa vida, o nosso caráter, o nosso jeito de ser. A gente tem que falar com Paulo: você está conseguindo ver Cristo? Então olha para mim que você vai ver, porque Ele me colocou aqui como sal e como luz desse mundo. Eu não sou luz, eu não tenho luz própria, mas eu reflito a luz de Cristo. Então, querido, nós precisamos entender que nós temos um caminho a percorrer e esse caminho precisa ser traçado pelo Senhor. Muitas das vezes as rotas vão ser modificadas, mas é para chegar aonde Ele quer nos levar. Se não fosse a tempestade, eu estou caminhando para o fim. Meu filho, quando eu falo isso, ele já começa a rir. Diz: pai, vai começar a pregar agora? Ele já olha para mim, já ri. Geralmente já está do meu lado tocando teclado, e ele olha para mim e fala assim: pai, só dá aquela olhadinha, já sei, não, meu filho, estou terminando mesmo. As tempestades, se não fosse a tempestade, os discípulos sairiam de Decápolis e chegariam em Betsaida. Mas o propósito de Deus era Genezaré. Era realmente esse momento que os discípulos precisavam ter, de ver o Senhor trabalhando de uma forma totalmente diferenciada. Tudo isso aconteceu em Genezaré, nunca aconteceria em Betsaida. Você sabe por quê? A palavra de Deus em Mateus 11, 21 diz assim: ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo eles teriam arrependido, vestido roupas de saco e cobrido-se de cinzas. Se fosse para Betsaida, Jesus não seria reconhecido. Se fosse para Betsaida, esses milagres que a gente viu aqui não teriam acontecido. Mas, querido, eu quero dizer para você que a mudança de rota na nossa vida é bênção. Quando Deus quebra e muda o projeto que a gente tem, é porque Ele tem algo maior. O projeto que Deus tem na minha vida, que Deus tem na sua vida, não é para você ficar procurando entender ou conhecer, é deixar Ele te levar. É como eu disse: senta no banco de trás e fala: Senhor, vou até dar uma cochilada aqui, me leva no caminho seguro, me leva para onde o Senhor quer. Porque se eu estiver na sua vontade, eu não preciso nem enfrentar a tempestade, o Senhor já vai me levando. Porque o que nos parece aos nossos olhos mais seguro, muitas das vezes não é o melhor caminho, não é para onde Ele quer nos levar. Como eu preguei aqui ontem, não é voltar para Emaús, é continuar aquilo que Deus nos chamou. Muitas das vezes, querido, a gente está desanimado, está querendo voltar, são as tempestades da vida, são os problemas, e a gente quer retroceder. Mas a palavra de Deus, lá em Hebreus, diz que nós não somos daqueles que retrocedem. Nós permanecemos firmes, nós continuamos para o alvo. Nós não somos daqueles que simplesmente acham que a gente pode cruzar os braços. Não, Deus nos chamou para um trabalho, Deus nos chamou para algo, Deus nos chamou para levar a sua palavra. Deus nos comissionou. E muitas das vezes nós achamos que a comissão é para os pastores, a comissão é para os missionários, a comissão é para a igreja. Ir de pregar o Evangelho. Deus tem nos chamado para fazer a diferença na nossa geração. A única coisa que eu preciso é Jesus no nosso barco. É Jesus no barco da nossa vida, nos levando para onde Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma dEle. Eu não preciso ficar: Senhor, o caminho aqui, Senhor, vamos pegar um atalho aqui, Senhor, vira um pouquinho para... Não, Senhor, conduz. Está aqui o timão, está aqui o controle. Se deixarmos Jesus nos guiar, sempre o resultado final será glorioso. Eu queria te convidar nessa noite, querido, a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Eu não sei como está a sua vida. Às vezes eu não sei nem muito direito como está a minha. Mas eu quero dizer para você nessa noite que Deus tem algo para fazer na sua vida. Talvez você entrou aqui nessa noite fazendo: estou passando por uma tempestade. Talvez você entrou aqui nessa noite sentindo assim: olha, o barco está balançando, está jogando água para dentro, eu estou com medo. Mas eu quero dizer para você, querido, que Jesus está aqui. Aquele Jesus que acalmou a tempestade, Ele pode acalmar qualquer tempestade da nossa vida. Aquele Jesus que fez maravilhas ali em Genezaré, Ele continua fazendo hoje. A palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Eu quero te fazer um convite nessa noite. Pastor Anderson nos deu essa liberdade.
Independente se você é convertido, se você é membro da igreja, se você não é. Mas se nessa noite você entendeu que você precisa colocar a sua vida nas mãos de Deus e deixar Ele conduzir a sua vida. Se você entendeu que você talvez está tentando conduzir de uma forma errada e nessa noite você fala, Senhor, eu quero ser só o passageiro, me leva para onde você quer. Onde você está? Levanta a sua mão, eu quero orar por você. Amém, 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 pode abaixar, amém, amém, glória a Deus, amém, amém, pode abaixar, amém, pode abaixar, amém, amém, pode abaixar, amém, amém, pode abaixar, amém, pode abaixar. Louvado seja Deus. Mais alguém? Amém, pode abaixar, amém, amém, Deus seja louvado. Eu quero orar pela sua vida, pela minha vida também, porque eu estou sempre precisando que Deus me conduza, que senão eu faço besteira. Você que levantou a mão, eu não sei porquê, mas Deus sabe. Eu não preciso saber o porquê que você levantou a mão, mas Deus sabe. Eu quero que nesse momento, antes de eu orar por você, eu quero te fazer um convite, que você fale com Deus agora. O que precisa ser mudado na sua vida? Você fale com Ele agora, por que você está perdido na tempestade? Você fale com Ele agora. Nesse momento, entregue a sua vida, você com a sua boca, confesse, Senhor, eu estou entregando a minha vida para o Senhor dirigi-la, para o Senhor conduzi-la, para o Senhor mudar a rota do jeito que for. E, eu não vou brigar, não vou reclamar, não vou murmurar, eu estou entregando nas tuas mãos, Senhor. Eu quero que você faça essa oração, do seu jeito, com as suas palavras, e depois eu quero orar por você. Eu vou te dar um minutinho para você estar fazendo essa oração. Senhor nosso Deus e Pai que está no céu, Pai, nós te louvamos, primeiramente por esses 88 anos. Segundo, Pai, nós te louvamos porque aprova o Senhor que cada um de nós estivesse aqui nessa noite. Talvez alguns precisaram ter sua rota mudada para chegar aqui. Ó Deus, nós te louvamos porque o teu povo nessa noite entende que nós precisamos colocar a nossa vida nas tuas mãos para que o Senhor nos dirija, para que o Senhor nos leve para onde o Senhor quer. Ó Deus, nessa noite eu quero colocar diante do Senhor, Pai, esta igreja. Ó Deus, que essa igreja possa continuar fazendo a diferença. Que essa igreja possa continuar, ó Pai, sendo bênção nessa cidade. Como é gostoso, ó Pai, nós ouvirmos na nossa região que existe uma igreja em Maripá que faz a diferença. Como é gostoso nós ouvirmos isso. Que na nossa região tem igrejas que têm mudado a estrutura da cidade. Igrejas como nós vimos aqui ontem, que é mais velha do que a cidade. Ó Pai, eu quero colocar na tua presença nessa noite, ó Pai, a vida do teu servo, pastor Anderson. Continue, ó Pai, dando visão. Continue, ó Pai, dando direcionamento como o Senhor tem feito para ele. Ó Deus, eu te louvo porque essa igreja tem entendido essa visão, tem entendido o direcionamento e tem seguido, ó Pai, o espaço que o teu servo tem colocado. Nessa noite, ó Pai, eu quero te pedir uma bênção especial pela esposa dele, a irmã Angelina. Que o Senhor possa estar visitando ela nesse momento, ó Pai. Nós cremos num Deus que cura, nós cremos num Deus que transforma. Nós cremos num Deus que é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ó Pai. E por isso, ó Deus, eu quero te pedir que o Senhor possa estar com ela, que o Senhor possa estar estendendo as tuas mãos. Que o Senhor possa, ó Pai, estar tocando na vida dela nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, continua abençoando essa família, irmã, que cresce a cada dia, ó Pai. E que ela continue crescendo, continue se expandindo, que essa visão missionária, ó Pai, possa continuar na nossa região. Ó Pai, que essa história, 88 anos, possa ser simplesmente uma gota d'água no oceano que vai ser a história dessa igreja. Em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Pastorzão, obrigadão.